Beleza, eu sou o York em mais um vídeo e hoje eu vou falar de Demon Slayer, episódio 2. Foi um episódio um pouco mais parado, não aconteceu tanta coisa assim, foi mais treinamento do que tudo em si, mas foi realmente um episódio muito informativo e interessante, foi bacana. O episódio começa com basicamente o Tanjiro chegando na conversa que o moleque tava tendo com o Tokito, o Pilar da Névoa. E basicamente o Tokito tava pedindo pro moleque liberar o robozinho que tava ali atrás dele, que eu achava antes que era um cara, mas não, é um boneco mesmo. E, no caso, esse boneco serve para treinar, porque ele é inspirado no Iorichi, eu acho que é assim que se fala esse nome. Ele é o primeiro caçador de demônios da história, o cara que usava a respiração do sol, a primeira respiração. O motivo pro garoto não querer dar o robô pro Tokito é porque se ele usasse muito, poderia quebrar, e o garoto não sabia consertar. E ele queria manter o boneco porque era uma coisa que tinha gerações na família dele, e é algo muito importante. Como o Tokito é o cara poucas ideias que é, ele só foi dizendo logo a verdade, e que não se importava muito com nada disso, e que a cada segundo que passava sem ele treinar com aquela coisa, poderia ser uma pessoa morrendo e tal. É, compreensível, mas mesmo assim meio duro. Como sendo a personificação da gente boagem, o Tanjiro vai lá e vai em defesa do moleque mesmo sem saber de absolutamente nada. Mas esse é o Tanjiro, ele é o cara que faz as coisas pelo bem e é isso aí. Mas o Tokito não tá nem aí, só mete uma na fuça do Tanjiro, ele desmaia e é isso aí. Depois o Tanjiro levanta e o moleque vai falando um pouco mais com ele sobre essa situação toda e o que é aquele boneco. Eles escutam batidas de espada e então chegam pra ver o que tá acontecendo. E é o Tokito treinando com o boneco. Basicamente, pelo que o moleque explica, esse boneco foi feito há muito tempo atrás, mais de 100 anos, e ele foi feito inspirado no cara que eu já disse antes, que foi o cara que criou a respiração de tudo. E então, ele disse que era para copiar os movimentos daquele cara. Só que o bicho tem 6 mãos, 6 braços. Então significa que o cara mexendo uma vez a espada parecia que estava mexendo 6 vezes. Isso daí é meio apelão, né? Mas a gente ainda vai ver mais disso. Aí o moleque triste lá fica contando pro Tanjiro por que é importante não usar tanto esse negócio, porque senão ele quebra. A questão é porque o moleque não tem irmão, pai e mãe já foi de vala, então significa que só sobrou ele. E ele não sabe como consertar ou recuperar. O que significa que se quebrar foi de vala e não tem muito o que fazer mesmo. Aí chega o corvo do Tokito, que é basicamente a materialização de uma pessoa arrogante. E esse corpo é engraçado, mas ao mesmo tempo é estranho. Aí o Tokito quebra um pedaço do boneco e o moleque triste vai pra longe chorando e afins. Aí o Tanjiro vai consolar ele lá. O moleque sobe em cima de uma árvore todo triste e chorando. Aí o Tanjiro fica dizendo, não desista, você ainda tem muito que aprender. A vida continua, você é foda, meu parceiro. Vai em frente, força. Como sempre, né? O Tanjiro é o espírito da bondade encarnado em uma pessoa só. Aí, pra ajudar um pouco o moleque, o Tanjiro conta um pouco da historinha dele, né? Pra apaziguar um pouco as coisas. Aí o moleque fica um pouco menos triste. E então ele decide que vai fazer com que o Tanjiro treine com aquele boneco. Pra poder enfiar na cara do Tokito que ele conseguiu ficar mais forte do que ele. Coisa que não vai acontecer tão fácil, vamos ser honestos. Mas um dia vai, o Tanjiro é o protagonista, ele vai ficar tão forte assim mesmo. Voltando da arvorezinha depois da conversa, eles encontram o Tokito e ele diz que a espada dele quebrou e que ele ia pegar a espada do boneco emprestada. E a espada do boneco tava com a mão dele, o braço. O que fez o garoto ficar triste e ir correndo ver como é que tava o boneco. O Tokito é meio estranho, mas a gente tenta gostar dele, tenta. Então, depois de ter visto que o boneco estava funcionando ainda, o moleque decide começar a treinar o Tanjiro com ele. E, uou, é só pedrada, meus amigos. Coitado do Tanjirino, o moleque tá só os pó. É todo dia, toda noite treinando. Enquanto não acertasse alguma coisinha no boneco, ele não ia ganhar nem água nem comida. Vale lembrar que esse moleque é quem tá treinando ele mais ou menos, tá falando o que ele deve fazer e tal. É interessante perceber que o Tanjiro disse que ele tem uma análise boa do que tá fazendo, mas ainda assim é um doido varrido que quer muito que ele faça alguma coisa. Meu Deus, que treinamento é esse, velho? E o pior de tudo é que ainda nem é com espada.
Enquanto o moleque vive treinando o Tanjiro, xingando ele e afins, pra ele seguir em frente e fazer mais ainda do que ele já faz, mesmo sem comer ou beber água, ainda assim, ele vai tentando. O Tanjiro vai tentando e tentando e tentando. Ele diz que só sobreviveu até agora porque chove e aí ele bebe a água da chuva. Mas mesmo assim ele foi tentando. O moleque tá só o esqueleto, daqui a pouco tá aí morrendo. Então chegamos a um ponto interessante. Basicamente o Tanjiro morre, mais ou menos. Ele tá quase morrendo, tá quase chegando lá. Só que ele meio que tava atravessando o riozinho da morte. Ele cai no rio e ele vai descendo e descendo e descendo. E pega uma pedra e ele sente o cheiro daquela pedra. Mesmo estando vivo lá, enfrentando o boneco, ele sente o cheiro. E graças a esse cheiro consegue prever as coisas que o boneco vai fazer, mesmo sem antes ver. E, caralho, velho, mais uma técnica esquisita graças ao olfato do Tanjiro. Essa gente inventa cada coisa. Graças a isso, ele acertou um golpe e o moleque deu pra ele comida. Ele chora e se sente feliz por isso. Ah, comida, que bom. Depois disso, ele consegue treinar melhor e sentir melhor os movimentos do boneco. E aliás, animação bonita é essa, hein? Sempre tenho que destacar isso, né? É uma coisa que não dá pra destacar. É que nem uma luta das incríveis. Enfim, ele começa a sentir aquele cheiro e prever as coisas que o boneco vai fazer graças àquele cheiro. Muito antes até do que aquele fio que mostrou lá no começo da primeira temporada que ele aprendeu a usar. Graças a isso, o Tanjiro consegue dar um golpe certeiro no pescoço do bicho, do boneco, e assim ele cai no chão e vê que lá dentro tinha uma espada. A cabeça do boneco quebrou, logicamente, por causa do golpe. Aí, por causa disso, ele vê que tinha uma espada lá dentro e era uma espada de que? Muito tempo atrás, muito mesmo. O que será que tem nessa espada, hein? O que será? Eu não sei, mas ele não vai usar essa espada, né? Vamos ter cérebro. Uns bons 100 anos uma espada já vai ter, né? Oxidado, não vai mais estar funcionando direito, não vai ter fio. Enfim, mas o que tem essa espada de especial, hein? Descobramos mais depois, no próximo episódio. O próximo episódio começa com o Tanjiro e o moleque tendo encontrado a espadinha. Aí eles ficam todos, minha nossa, uma espada muito antiga, deve ser muito rara, muito boa. Aí o moleque disse que o problema do Tanjiro é porque ele não tinha uma espada. Então ele diz, não, pode ficar com essa, já que você não tem uma espada mesmo. Então ele tenta ficar fazendo com que o Tanjiro fique com a espada, mas ele fica todo, não, é uma coisa muito importante, eu não mereço isso e tal. Aí eles vão lá, puxam a espada pra ver como é que tá, e como eu disse antes, ela tá toda enferrujada. É, o tempo passa. 300 anos não é pouca merda, não. O Tanjiro nem fica triste por ter perdido a oportunidade de ter uma espada lendária. Nem fica triste com isso. Então chega um cara todo monstrão, todo blindado. E aí a gente vê que é o ferreiro do Tanjiro, que tava sumido. Aí ele disse que escutou a historinha da espada de muito tempo atrás e disse, deixa comigo que eu faço o resto. Os caras não entenderam nada, rolou uma brigazinha. Mas mesmo assim, no fim das contas, eles deram a espada pra ele poder desenferrujar ela. Aí ele conseguiria usar a espada depois. Enquanto isso, rolaram outras coisas. Por exemplo, apareceu o ferreiro do Inosuke dizendo que ele estava sumido porque ele estava tentando aperfeiçoar as técnicas dele de fazer espada. Justamente porque ele viu que o Tanjiro precisava de uma espada muito melhor e ele gostava de fazer espadas para ele. Ele pegou e deu uma espada pro Tanjiro que era que nem aqui as outras que ele tinha, justamente enquanto ele pegava e fazia a nova. Então é mostrado novamente o Tanjiro naquela pousadinha onde ele tá comendo um biscoito. Ele tá falando com um mano lá sobre o negócio do polimento da espada e tal, e que era uma coisa bem difícil. E a gente vê que ele tava falando com o Genya, o tal do moleque que não come. Tipo, do nada ele decidiu que ele é amigo dele. E isso é meio nada a ver, mas é o Tanjiro. Ele é o ser mais bondoso do mundo. Ele acha que as pessoas são assim mesmo. Fazer o quê, né? É válido notar que o dente que o moleque tinha perdido naquele outro episódio se regenerou. Do nada, assim, porque sim. E ele só não quis dar muita explicação. Por que será, né? Por que será? Aí, sendo gente boa do jeito que ele só expulsa o Tanjiro lá do lugar onde ele tava. E então, lá mostrando a coisa mais fofa do universo. Fazendo trança na Nezuko. Minha nossa, que coisa fofa. Não tem muito o que dizer não. Minha nossa, que coisa fofa. Depois do Tanjiro fazer uma trança no cabelo da Nezuko igual a da Mitsuri, eles pegam, olham pra lua
E é mostrado pra gente um mano que tá saindo das águas termais lá e tal, de boa, vida fácil. Aí ele vê um vaso. E sim, meus amigos, é aquele vaso. É o vaso onde tá o Lua Superior 5, que basicamente só devora ele, destrói ele e joga ele ali. O que depois faz a gente ver o Lua Superior 4 num telhado. E é, meu amigo, é a partir de agora que começa a porrada. O Tanjiro deu uma de baiano e dormiu ali um pouco com a Nezuko do lado. Aí, ele só simplesmente acorda porque o Tokito faz ele parar de respirar, prende o nariz dele. É, muito do nada isso, mas acontece. Um cara sempre vem do lado aqui e tenta fazer parar de respirar quando todo mundo. Ele diz que tá atrás do Tangerina justamente porque ele conhece o novo ferreiro dele, que é o ferreiro do Inosuke. Então ele diz, vamos lá junto pra ver o cara, já que eu também posso ver a minha espada como é que tá sendo feita. Então ele fica todo, gente, que cara legal. Eu acho que tem alguma coisa envolvendo isso com o Tokito. Parece que ele é muito frio. Não, ele é muito frio. Mas a questão é que parece que ele não vê muita gente sendo legal que nem o Tanjiro. Por isso que ele ficou tão estranho assim. Coisas fofas passando pela sua tela. Eles param pra perceber que parece que tem alguma coisa ou alguém bem ali atrás da porta. Eles olham, a porta abre, sai uma mão e é um demônio. Em segundos, o Tokito já vai tentando cortar a cabeça dele, mas ele pula e não consegue. Então o Tanjiro faz ele cair do teto usando a Hinokami Kagura, e a Nezuko já fica gigante de novo e dá uma porrada de chute nele. O Tokito vai lá e corta a cabeça dele. Só que não é tão simples assim, obviamente. Então, da cabeça cortada cresce um corpo, e do corpo cresce uma cabeça. Assim virando dois e não só um. O Tanjiro rapidamente foi atacar o que cresceu a cabeça, e o Tokito que cresceu o corpo. Só que o que cresceu o corpo mexe o braço um pouquinho e faz um vento gigantesco que manda o Tokito pra casa do caralho. Então um deles faz um choquinho muito forte que acerta o Tanjiro, e enquanto isso tava o Genya no telhado, que com uma pistolada e tiros acerta eles e quebra o pescoço deles. Só que do pescoço quebrado de um, apareceu um terceiro. E, mesmo assim, do pescoço quebrado do outro, não apareceu um quarto. Por que será, hein? Então, o quarto que se dividiu pega o Tanjiro e leva ele pra cima. Um dos que estava ainda lá no chão pega e finca uma lança no Genya, e o Tanjiro, enquanto isso, pede pra Nezuko ajudar o Genya. Então o Tanjiro tenta agarrar ele e fazer alguma coisa e corta a perna dele. Só que antes de conseguir sair de perto dele, ele lança uma onda sonora no Tanjiro que quase mata ele. Ele cai no chão e não consegue escutar mais nada, basicamente. Antes de cair no chão, o Tanjiro pega numa árvore, o que alivia o impacto. Então ele cai no chão, mas não fica tão ruim assim. E então é mostrado que a pata de um dos demônios ainda estava grudada na perna do Tanjiro. Só que daquela pata surge uma cabeça que lança outra rajada sônica no Tanjiro. Depois disso é nos mostrado o Tokito, que tinha ido parar na casa do caralho e estava tentando voltar. Aí ele vê o moleque lá do começo do episódio sendo atacado por um demônio. E ele pensa, não, temos que focar na prioridade, o que significa que temos que ir primeiro pra Vila dos Ferreiros. Um moleque morto não faz a mínima diferença. Só que aí o Tokito lembra das palavras do Tanjiro e lembra o quanto ele foi gente boa com ele. E então, graças a isso, ele teve a coragem, ou a audácia, ou a gentileza, não sei dizer o que ele teve, mas teve algum sentimento ali de pegar e salvar o moleque. E é assim que termina esse episódio. Finalmente a porrada começou, meus parceiros. E é daqui pra frente só porrada, que é maravilhoso. Te falar que eu não sei muito bem o que vai acontecer nessa temporada de Demon Slayer. Tipo, eu sei que eles vão vencer de algum jeito, mas ainda assim eu fico pensando no que pode acontecer. Mas foi um episódio bem maneiro. Agora é esperar semana que vem pra saber o que vai acontecer. Caso você tenha gostado, pense em se inscrever, por favor, e também em dar um like, porque nos ajuda muito aí. E também, caso você esteja achando que esteja ficando muito legal essa temporada, quanto mais episódio passa, dá uma comentada aí do que você tá achando, que eu vou achar interessante ver. Muito obrigado pela visualização e até a próxima, meu parceiro.